Deus, ele ama o pecador e odeia o pecado. Você já ouviu essa frase? Você já ouviu essa colocação em muitas pregações? O que você acha a respeito dela? Você acha que ela está certa? Bom, primeiramente eu queria refletir sobre a questão do pecado. Para Deus odiar o pecado, Deus ele odeia o pecado, por acaso ele é uma pessoa? Para que ela seja odiada? Ou um nome que a gente dá a uma atitude, a certas ações que são, por sua vez, cometidas por uma pessoa e é considerado por Deus como pecado, como algo que gera o afastamento de Deus, que não é compatível com Deus. Bom, o apóstolo Tiago, em sua carta, vai dizer que a origem do pecado. Onde é a origem do pecado? Ele vai dizer que o pecado ele vem das nossas próprias cobiças e ambições. E ela, engravidando, dá a luz ao pecado. Ou seja, a sua cobiça por alguma coisa gera uma motivação para cometer aquela tal coisa. Isso você vai matutando na sua cabeça, vai imaginando, querendo, você vai amadurecendo aquela ideia, e ele vai dar o nome de uma espécie de gravidez, que Tiago vai colocar, e ele nasce, e esse filho nasce, e é o pecado. Após ele nascer, que seria essa ideação que você tem, essa vontade que você tem pela cobiça que você tem, você o consome, e a partir daí gera a morte. Então, é só o momento que você consome esse pecado, o comete, gera a morte. Assim como o que agrada a Deus são frutos da justiça, quando você pratica e realiza frutos da justiça, porque você crê em Deus. Então aqui já fica bem claro que o pecado é uma coisa que está latente em nossa natureza pecaminosa, onde nos gera essa cobiça por alguma coisa, e essa cobiça, por sua vez, pode ser para várias pessoas coisas diferentes. Pessoas que têm uma cobiça por dinheiro, outras que têm uma fraqueza maior por questão da sexualidade, por aí vai, e outras para a questão de falar mal, fofoca, maldizente, murmuradora, por aí vai, raiva, ira, por aí, todas essas coisas são cobiças que engravidam, geram pecado, e eles sendo consumado geram a morte, ou seja, o afastamento de Deus. Não é a morte física, faz parte também, mas essa separação é a separação eterna de Deus. Existe uma latência, uma luta constante da nossa mente, que se torna um campo de batalha entre a sua cobiça e o Espírito Santo, que está ali também. Então, qual dos dois você vai alimentar mais? Qual dos dois você vai dar mais prioridade? E qual dos dois você vai realizar, fazer, consumir o ato, que por sua vez vai gerar a morte, ou frutos de justiça? Então, em Gálatas, Paulo vai dizer que, é interessante porque Paulo vai dizer que a todo momento a nossa carne e o espírito ficam combatendo entre si, de forma que a gente não consegue realizar aquilo que intentamos fazer. A palavra de Deus também vai dizer que é Deus que realiza em nós tanto o querer como o realizar. Então você entende isso, que o pecado está ali e é uma luta constante que nós temos que vencer todos os dias. Negar o pecado, se afastar do mal e fazer o que é certo. Ser luz desse mundo, produzir frutos de justiça. Então, essa história de que Deus não ama, ele ama o pecador, mas odeia o pecado, ela está equivocada. Vou trazer aqui alguns textos que mostram na palavra de Deus que esse é um pensamento totalmente equivocado. Hebreus capítulo 1, versículo 19, vai dizer o seguinte: Deus, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Salmos 45, versículo 6. Amas a justiça e odeia a impiedade. Apocalipse capítulo 2, Jesus diz que ele odeia as obras dos nicolaítas. Malaquias capítulo 2 vai dizer que Deus odeia o divórcio. Isaías 61 diz que Deus odeia o roubo. Malaquias capítulo 2 vai dizer que Deus odeia aquele que encobre a violência com a boca. Ou seja, pessoas que intencionalmente, propositalmente defendem a violência ou qualquer tipo de malignidade com a boca.
Provérbios 6 vai dizer que Deus odeia 7 coisas. Primeira, olhos altivos, pessoas orgulhosas. Segundo, a língua mentirosa, pessoas que gostam de mentir. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Acaba que dizer que mãos que derramam sangue inocente, não necessariamente a pessoa precisa pegar uma arma ou algo do tipo para matar uma outra pessoa, mas pode ser um governante que, por conta das suas ações, diversas vidas são perdidas. Por conta da corrupção, pessoas morrem. 4. Um coração que maquina pensamentos perversos. 5. Os pés que se apressam a fazer o mal. 6. Testemunhas falsas e que professam mentiras, ou pode ser também o maldizente, aquela pessoa maldizente. Pessoas que são maldizentes e gostam de falar mal das outras pessoas, pois é, meu irmão, essa atitude Deus odeia. Deus odeia a pessoa que é maldizente. E 7, uma pessoa que semeia intrigas. Provérbios, capítulo 8, ainda em Provérbios, vai dizer que Deus vai dizer que o temor a Deus é odiar o mal. Então você tenta o seguinte, o temor a Deus é odiar o mal. Se você teme a Deus, você tem que odiar o mal. Não é separável isso. Salmos, capítulo 5, vai dizer que Deus odeia todos aqueles que praticam o mal. Salmos 119 vai dizer que Deus odeia pensamentos vãos. Deus abençoe sua vida.